Oi, gente! Boa noite! Tudo bem aí com vocês? Espero que estejam muito bem. Primeira live aqui por esse Instagram, desse lugar maravilhoso. Você já conhece o Hospital da Alma? Ainda não? Você é super convidado a fazer uma visita, agendar o seu horário, conhecer os nossos serviços, um lugar todo pensado para receber você, para reconectar você à sua identidade, para que você descubra o seu propósito de vida, para que você cure as suas feridas emocionais, para que você descubra a razão dos seus conflitos. E hoje nós vamos começar a primeira live de uma série com um grande profissional voltado para essa área de desenvolvimento humano que eu tenho a honra de chamar de amigo, que é o Juliano Gazola. Vocês já me viram falando com ele lá no meu Instagram. E agora nós vamos ter esse quadro que vai ficar aqui nesse Instagram e também num canal do YouTube, onde nós vamos colocar conteúdos a respeito dos conflitos biológicos. Ele é reprogramador biológico, coach e idealizador, criador, né, de uma metodologia incrível para liderança, chamado bioliderança. E nós vamos falar cada vez mais aqui sobre essa comunicação, né? Corpo, mente, alma, espírito, físico e tudo que nós pudermos levar de conhecimento para vocês, para que vocês possam ter consciência, autoconhecimento e resolver na raiz esses conflitos. Primeiro passo de tudo isso, gente, não tem como ser outra coisa. A gente tem que querer. Por mais que alguém ame você, por mais que você perceba esses conflitos, mas o desejo da cura, o desejo do autoconhecimento, da autodescoberta, da sua consciência, começa no desejo, desejar ardentemente e não parar nos primeiros desafios, porque teremos desafios, mas não tem nada mais importante para a sua existência de que você agarrar com as suas duas mãos essa batuta de ser protagonista da sua existência. Eu vi que ele já chegou aqui. Enquanto eu chamo ele para cá, quero fazer um pedido para você. Tem uma flechinha aqui no cantinho da sua tela, onde você tem um super poder, que é o poder de clicar nela e convidar pessoas para virem para cá para essa live. Eu tenho certeza que essa consciência, o conhecimento que essa live vai levar para você e para essas pessoas que vão estar aqui, trarão inúmeros benefícios para todas as áreas da sua vida. Então, bora lá. Deixa eu chamar o meu amigo Juliano para cá. Cadê? Aê! Juliano Gazola! Aê! Boa noite, meu amigo. Opa! Aê! Fui lá, fui ver se tá tudo ok aqui. Você me ouve bem? Eu te ouço bem, você também? O pessoal tá ouvindo bem? Sim. Dê um sinalzinho pra gente aí, gente, se tá tudo bem, se a imagem tá boa. Eu te ouço super bem, te vejo super bem. Que legal. Tá tudo certo por aqui. Primeiramente, meu Show de amigo, bola. muito obrigada por aceitar o convite para trilhar junto, né? Construir junto esse novo momento aí. No Deixa Pra Nós, né? Estreia! Estreia! Vocês estão participando de um momento histórico. Eu quero que vocês registrem o número de pessoas na live no dia de hoje. E nós vamos, mês a mês, nos desafiarmos a chegar a mais pessoas. Por que eu estou falando isso? Não é uma audácia minha, nem a audácia do Juliano, não. A gente vai ficar feliz, com certeza, se a gente alcançar mais pessoas. Mas, sobretudo, pela relevância desse conhecimento. O povo padece por falta de conhecimento. Isso é uma palavra bíblica, né?
a ignorância nos coloca em sofrimento. E nós estamos aqui dispostos a entregar para todos vocês aquilo que a gente vem trabalhando, estudando, conhecendo. E não tem uma forma mais dinâmica e de maior grandeza do que entregar através dessa ferramenta incrível que são as redes sociais, né? São as conexões digitais. Um a um a gente atende todos os dias, mas quando a gente consegue trazer esse conhecimento para cá e pulverizar ele através de vocês, a gente consegue com certeza chegar muito mais longe e o efeito disso com certeza também se torna muito maior. Juliano, eu gostaria que você se apresentasse. Tem muita gente aqui que eu acho que está te vendo pela primeira vez. Quero muito que você diga quem é Juliano Gazola. Bom, primeiro, boa noite especial ali às duas mulheres da minha vida que estão presentes nessa live, né? A minha mãe está aí, acabou de entrar, e é uma honra para mim, né? E minha esposa ali. Então, boa noite a elas em especial. Bom, meu nome é Juliano Gazola, eu sou administrador por formação, tenho 41 anos, 2 filhos, e casado com a Carla, farmacêutica, e ex-professor universitário durante 16 anos, sempre tive, aí, desde os meus 20 anos de idade, sempre tive dois trabalhos, né? Trabalhos CLT, sempre na área comercial de grandes empresas, prosperando, sendo promovido, enfrentando grandes desafios, e durante a noite sempre nas aulas de administração, gestão, sempre fazendo muita coisa, né? Então esse é uma característica muito latente em mim de sempre estar fazendo, né? É lógico que esse mundo da bioliderança ele veio um pouco depois, mas eu sempre trabalhei nas carreiras executivas de gestão e nos últimos 5 anos, 2021, 2016, dos últimos 4 anos eu venho me dedicando muito ao desenvolvimento de seres humanos, mais propriamente falando da bioliderança, que é algo que vem, eu acredito muito que vem transbordando de forma diferente as pessoas que passam por esse conteúdo. Todos os processos de coaching que eu tenho aqui no escritório, eu venho reforçando que ele é muito diferente. Ele tem umas abordagens biológicas, sistêmicas e de forma muito profunda e que essa semana eu tive bastante insight bacana, né, Erika, que a gente precisa falar, né? A gente precisa contar esse conteúdo para as pessoas, a gente precisa ajudar os outros que estão lá de alguma forma precisando da gente, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja no casamento, e a bioliderança reúne uma infinidade de conteúdos e agora colocando mais o estudo direto da fonte, mais filosofia, as coisas tá tudo encaixando de forma tão perfeita que chega a ser surreal, né? Então a nossa proposta, a nossa ideia de criar esse canal, o Deixa Pra Nós, né? Que é uma coisa que nós rimos juntos aí pelo fato de patentear e levar a bioliderança para todo mundo com o intuito assim, poxa, se eu não falar, se eu e você, Erika, não falarmos o que a gente sabe, muita gente pode estar inconsciente, né? Viver fora da realidade. E como eu postei hoje, né? Ontem viver fora da realidade te gera conflitos. Viver com falta de confiança te gera conflitos. E a gente está aqui para falar sobre essa palavrinha que para muita gente soa pesado e para muitos isso realmente acontece de forma pesada. A gente sabe disso. Então, vamos abordar de forma inicial o que a bioliderança tem para falar sobre conflitos, né? Sim. Gente, o que eu enquanto o Juliano foi falando ali, eu fui pensando assim, ó. Quando você fala que as coisas estão encaixando, né? Eu falo que quanto tempo tem, Juliano, que você está nessa área de desenvolvimento humano? Foi quando
assim, ganhando o meu dinheiro com isso, sustentando, provendo a família, fazem 2017 para cá. Mas com gestão de pessoas foi quando a minha última empresa, que está nesse caminhãozinho, tem um caminhãozinho aqui, ó. Tem um caminhãozinho ali em cima. Uhum. Quando esse caminhãozinho chegou para mim e falou, olha, você precisa... Porque a empresa até um certo ponto, até 2007, 2008, a empresa só queria saber de resultado, né? E depois de 2008 para frente, ela queria saber de gente. Então, obviamente que o mundo corporativo me forçou a olhar para as pessoas. Mas, na boa, desde o nascimento do meu segundo filho que eu realmente percebi que as pessoas fazem a diferença. Então, digamos, desde 2010, efetivamente, as coisas vêm acontecendo. Mas tem um detalhe importante, Érica, que lá em casa eu tenho uma plaquinha de homenagem das várias turmas que eu dei aula, né? Foram 17 anos dando aula numa faculdade aqui de Cascavel, em duas, na verdade. E tinha uma frase que foi bem bacana, que diz o seguinte, que grande é o homem que descobre o talento, o seu próprio talento, né? Mas gigante é o homem que descobre o talento dos outros. E a cada mudança que a gente fazia, né, a Carla nem sabe, saímos de Cascavel, meu filho tinha 7 meses de idade, a cada mudança aquelas plaquinhas eram movimentadas, de uma caixa para uma estante, de uma estante para uma caixa, e aquela placa faz toda a diferença. Quando a gente contribui, né, para o talento dos outros, e quando eu falo talento, e aí que vem a sacada da bioliderança, não é só o talento de trabalho, está longe de ser. É o talento de você interpretar a realidade da forma mais madura possível, para que você entenda os conflitos, para que você surpreenda esse conflito entrando numa fase de cura de forma mais rápida. Acho que esse é o verdadeiro talento, assim, na minha opinião, na minha modesta opinião, com relação a isso. E quando a gente provém esse entendimento, é que a gente ajuda as pessoas a descobrir os seus próprios talentos, né? Então isso está fazendo toda a diferença. Perfeito. Eu falo isso porque é uma construção, né, Juliano? Não tem nada separado de... tudo aquilo que a gente vive vai criando território para que a gente possa construir o momento seguinte. Foi numa sala de aula que eu conheci o Juliano, né? Ele foi meu professor num período onde eu percebi que eu precisava aprimorar meus conhecimentos. Fui fazer um MBA de liderança e coach. E vi na grade que o Juliano ia ser professor, né? E eu falei, nossa, que legal, vou conhecer esse cara aí, né? E aí tive duas bênçãos, né? Uma de ele realmente ter dado uma aula incrível, né? E descobri que ele gosta bastante de café, inclusive. Mas hoje é água. Hoje é água. E de, né, procurar uma pós-graduação e ganhar um grande amigo e companheiro de jornada, né? Que eu tenho muita gratidão por, desde então, a gente sempre vir desenvolvendo aí trabalhos muito próximos em propósito e agora, né, com o Deixa Pra Nós. Ninguém quer a bronca, né? Você quer explicar para eles ou quem explica? Você explica o Deixa Pra Mim, pode ser? Tá bom. Pessoal, primeiro assim, só queria dar uma boa noite aí para uma galera que está entrando, o compadre Odair, pô, fui professor do Ouro também, gente do céu, alto astral, super gente boa. Bom, eu sempre tive um perfil muito fazedor na minha vida corporativa, de fazer as coisas, e chegou uma época na vida corporativa que tivemos lá um amigo secreto num determinado momento e todo mundo lá foi sorteado e ficou o último, 2 pessoas por final, eu fiquei para o último e a minha staff acabou tirando o meu nome e ela falou assim, olha, meu amigo secreto falou um monte de coisa, né? Não, eu não fiquei para o último, eu estava ali no meio.
Então não conseguiam saber quem era. E aí ela falou, meu amigo secreto é isso, é aquilo, mas tem uma coisa que se eu falar vocês vão matar. Deixa pra mim. Aí todo mundo, né, caiu na risada. Esse é o Juliano, Por que, Érica e galera que estão ouvindo aí? Tudo que era projeto novo, tudo que era desafios novos, eu lembro que o KM de Vantagens da Ipiranga, né, famoso KM de Vantagens, que é o segundo maior plano de fidelidade da América Latina, só perde pro aquele da TAM, eu não lembro se não é o Smiles é da Gol, me fugiu o nome do da TAM. E aí, tudo que era projeto eu queria encabeçar junto com o time, junto com as pessoas, e aí ficou esse apelido. E aí eu trouxe ele junto com o meu podcast. Eu tenho um podcast, além de escrever para a revista, para o Jornal Hoje, eu tenho um podcast hoje para quase 3.600 pessoas, que o nome desse podcast é Deixa Pra Mim. Foi uma homenagem que eu fiz a isso que eu tenho como orgulho. Lógico que trazem as mazelas, trazem as sombras, o fato de você ser centralizador e querer executar as coisas. E aí surgiu esse canal, esse podcast, que agora ganhou um filho, um upgrade aí, né? Que eu deixo para você explicar. Esse Deixa Pra Mim, a gente já falou sobre ele várias vezes, né, Juliana? Eu lembro de um dia a gente conversando, assim, trocando um feedback, você me falando, contando essa história do Deixa Pra Mim, e justamente de uma decisão que você estava tomando naquele momento, deve ter uns 8 meses atrás, mais ou menos, que você estava decidindo fazer parte de times, que você queria compartilhar, que você queria, inclusive, descentralizar algumas coisas, porque você estava pensando no quanto para crescer a gente precisa estar né? Estar junto com. E eu fiquei feliz com aquele pensamento, porque eu, né, venho de uma realidade de bando, eu vivo fazendo coisas em bando e sentia muita falta de bando desde que eu saí de dentro do hospital, porque imagina, de um contexto de 400 pessoas na minha liderança, eu ficar sozinha, né? Eu gosto do Deixa Pra Mim, mas eu gosto bem mais do Deixa Pra Nós, né? Porque o que a gente atinge junto acaba sendo, né, com uma força muito maior, né? E eu fiquei muito feliz quando, bem naturalmente, nas nossas reuniões de segunda-feira, né, nasceu o Deixa Pra Nós. E, inclusive, quando eu era mais jovem, né, ainda não tinha saído da casa dos meus pais, eu e o meu irmão, né, e quando tinha alguma coisa que tinha que resolver, a gente brincava, deixa pra nós que nós vamos resolver, não sabemos como nós vamos resolver. E sempre dava certo, né, porque a ideia de um complementa com a ideia do outro e a gente vai amadurecendo, né, e vai muito de encontro, inclusive, com a ideia do Hospital da Alma. O sentimento de que juntos a gente consegue olhar para o ser humano num multiplano, né? Olhando integralmente. Eu acho que um dos maiores crimes que a gente fez com a humanidade foi dividir as pessoas em partes, em áreas, né? Para a gente estudar as especialidades, por exemplo, dentro da medicina, a gente precisa, para a especificidade, saber, né, o cardiologista de cardiologia, o nefro de nefrologia, mas a gente tem que olhar sempre para isso contemplando o todo e não apenas as partes. E eu via isso, se isso já era uma falha no meu modo de entender, né? Dentro da área de interpretação dos conflitos biológicos puramente, né, das doenças físicas, quando a gente fala do emocional, do espiritual, do social, que são muitas vezes esferas intangíveis, invisíveis, o impacto que isso pode gerar sequencialmente é muito maior, né? Então, esse conceito de nós estamos juntos, nós estamos aqui para crescer juntos, para construir conhecimento juntos. Em nenhum momento, né, apesar de nós que estamos aqui hoje, nesse momento, falando com vocês,
mas a construção do saber, ela é muito dinâmica, a troca que a gente tem, né, nos atendimentos, nos grupos, nas reuniões, é sempre muito rica. Quanto mais cabeças pensando, maiores são os insights e a evolução no nível de consciência e, consequentemente, na maturidade que nós desenvolvemos. Então, é um momento de juntar braços, mãos, mentes, né, numa direção única de entendimento, consciência e transcendência. Mas, sem mais delongas, né, nós estamos aqui, então, para iniciar esse momento. E a gente vai começar pelo começo, né, pela origem dos conflitos, né? E aí eu gostaria que você, então, começasse, Juliano. E a gente vai trocando uma ideia. As pessoas que estão aqui, vocês podem mandar perguntas. Tem uma caixinha ali com um pontinho de interrogação. Vocês podem clicar e mandar perguntas e a gente também vai responder para vocês aquilo que vocês, né, nos trouxerem. Se não hoje, né, mas nas próximas, então, porque já agendem aí todas as quintas-feiras, neste mesmo horário, nestes mesmos Instagrams, estaremos nós aqui para vocês deixarem a bola para nós, que nós vamos se virar aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, primeiro, antes de mais nada, né, gente, por que falar em conflito, né, a origem dos conflitos, o tema? Porque eu tenho, dentro dos estudos da bioliderança, o que compõe a bioliderança, até para a galera ficar por dentro, assim, né, da onde surgiu isso aí. Eu peguei os estudos de nova medicina germânica, constelação sistêmica, biologia sistêmica, comunicação não violenta, cinesiologia tecidual, filosofia, coaching, e aí, obviamente, tudo que eu aprendi em gestão, que foram alguns EBITDAs gerados aí para algumas empresas. Joguei tudo isso dentro do mesmo pote, e aí fundei e criei a bioliderança no Brasil. E dentro de alguns assuntos específicos da nova medicina germânica, que surgiu em 78, onde o Dr. Hammer, que é o fundador da medicina germânica, ele percebeu, através do caos na vida dele, que as doenças tinham uma origem e que ele pôde identificar nos conflitos que ele tinha na vida. E aí, dentro desses ensinamentos, eu não consigo mais chamar doenças de doenças. Eu já atuo chamando de conflitos biológicos. Nós temos na nossa vida, até eu postei um negócio bem interessante hoje durante o dia, que eu ia ensinar a galera qual é a relação de um conflito biológico com o fogo. E é um jeito de provocar a galera para pensar. Aqui, até eu quero que a galera aí escreva aí do que eu preciso para ter para que eu obtenha fogo. Então, escrevam aí nos comentários. Do que eu preciso para ter fogo? São 3 coisas. Então, se você puder, gente, só coloca ali. Eu preciso disso, disso e daquilo. Vamos ver se a galera tem como participar aí. Então, veja, nós precisamos de 3 coisas para produzir fogo. Um incêndio, mas nós precisamos de fontes especiais. E a doença é a mesma coisa, o conflito biológico é a mesma coisa. Para que eu tenha um conflito, seja ele familiar, biológico, de relacionamento, eu também, perfeito, lá, olha aí, oxigênio. Então eu preciso, para ter fogo, de oxigênio, de uma fonte de ignição e de um combustível. Eu preciso ter combustível, oxigênio e uma faísca. 3 coisas, é o famoso triângulo do fogo. Para que um conflito biológico ou, abre aspas, doença também exista, eu preciso ter um
um momento, um conflito existencial ou algo que aconteceu comigo de forma drástica, isolada, um momento que como se fosse um evento traumático emocional vivido comigo e de forma inesperada. Inesperada como? Na minha inconsciência. Eu não estava esperando acontecer alguma coisa e aconteceu. Eu posso estar, para as pessoas comuns, eu estou indo no banheiro pela manhã cedo fazer xixi ou urinar e eu tenho uma infecção urinária, do nada. Não, não é do nada. Tudo tem um porquê. Então, um conflito biológico ou doença, ele só vai acontecer quando eu tenho um evento traumático que ocorreu comigo de forma isolada, ou seja, só comigo. E eu tenho já uma conexão cerebral, ou seja, o meu cérebro precisa receber esse evento traumático e esse meu cérebro, que é super rico, vai me dizer qual é o órgão que será afetado com aquele evento traumático. Então, um conflito biológico ou doença, ele só vai acontecer com algo efetivamente que aconteça comigo. Uma traição, algo que não me cheira bem, um atentado contra a minha integridade, uma separação que eu não queria, um contato que eu não queria, uma proteção que me faz falta, ou seja, o evento precisa acontecer para que o meu cérebro receba e diga: isto é sério, isto é médio, ou isso é leve. Qualquer doença. Mas nós temos também outra origem, além do evento traumático que acontece comigo. E olha que interessante, esse evento pode acontecer uma vez comigo e perdurar a vida toda. É o que explica, por exemplo, os casamentos frustrados durante 10, 20, 30, 40 anos, onde uma esposa durante 40 anos tem fibromialgia, dor na coluna na área lombar, cistite, infecção urinária, candidíase, ela passa a vida toda tendo isso. Ela passa tendo inúmeros conflitos repetitivos durante o seu casamento. Isso também acontece dentro da empresa, onde uma das minhas, eu confesso aqui que o meu gancho aqui puxa mais para o corporate. Eu tenho funcionários que trabalham na mesma empresa por anos e que, de alguma forma, elas passam por doenças durante a vida toda naquela empresa. Então, para que nós possamos absorver, deixar entrar um conflito biológico, eu uso sempre essa expressão e eu tenho me especializado muito nisso, você bem sabe, Érica, que é na questão da maturação do ser humano, da maturidade do ser humano. O quanto ele se preocupa com entender efetivamente a percepção do mundo real. Qual é o mundo real? Qual é o realismo da vida que eu tenho? Olha só a pergunta, qual é o realismo da vida que eu tenho, que eu escolhi ter, que eu decidi ter? E quanto mais fora da realidade eu fico, quanto mais fora da realidade, existe uma tendência muito grande de os conflitos biológicos me acharem. E aí, dentro dessa ciranda de algo traumático que acontece comigo de forma isolada e inesperada, e o meu cérebro vai dizer, olha, aqui é uma dorzinha de estômago. Esse conflito familiar é uma dorzinha de estômago na curva de cima do estômago. Olha, a viagem que você fez e ficou longe do seu filho, e o teu filho teve uma dermatite, isso é leve. Agora, nós temos doenças também que ultrapassam gerações, ou conflitos que ultrapassam gerações. Nós podemos também ter conflitos, a origem do conflito, de acordo com as minhas origens. Então, nós temos duas fontes. Algo vivido comigo de forma traumática e isolada e inesperada,
ou uma herança sistêmica. Como assim, Juliano? Sistêmico familiar, né? Até para a galera saber um pouquinho mais, de forma mais clara. Uma herança familiar, isto é sistêmico, que passa de geração para geração. E quando eu tenho integrantes da minha família que tiveram conflitos biológicos sérios em outras gerações, bisavô, avô, pai e mãe, se esses conflitos, pega esse código aqui, gente, isso aqui é surreal. Se esses conflitos biológicos não forem solucionados, eu posso transmitir esses conflitos biológicos aos meus filhos, à minha esposa. Então, um exemplo para vocês, para ficar bem claro das origens dos conflitos. Se eu sei que eu tive um bisavô que era violento com a bisavó, cujo bisavô e bisavó tiveram filhos. Um deles, meus avós, uns deles, meus avós. E esse avô passou a vida inteira enxergando o seu pai batendo na sua mãe. Esse avô teve filhos que viraram meus pais. E esse pai também viu aquela cena ao longo do tempo. Então, para ele ser criado, ser rude, áspero e grosseiro e violento com mulheres, é algo comum. E aí eu posso estar sendo criado, eu como filho, olhando para cima, que filho sempre olha para cima, pai sempre olha para baixo, em direção aos seus filhos. Eu posso também desencadear um conflito biológico sistêmico. Se eu não mudar, se eu não ter o mais alto nível, o mais alto índice de percepção de mundo real. Então, de forma... eu tentei aqui dar bastante exemplos. Eu tenho duas origens de conflitos. Uma vivido comigo e uma por herança sistêmica. Algumas pessoas chamam de genética, mas eu prefiro entender como uma herança sistêmica. Um comportamento familiar que durante 2, 3 gerações nos acompanhou e que eu honro de alguma forma. Aí eu falo sobre a lealdade cega, ou honrar os meus pais, os meus ancestrais de forma cega, ou de forma inconsciente. Então essa brincadeira que eu fiz do triângulo do fogo com a doença. Então eu tenho um evento que acontece comigo de forma inesperada, traumática e vivido isoladamente. Passou-se comigo. E tem um negócio que eu quero deixar um adendo aqui. Um conflito biológico também pode ocorrer. Se eu estou... eu já falei disso no segundo exemplo, mas eu quero deixar bem claro que eu tenho certeza que pessoas vão se identificar aí. Se eu vivo numa casa, eu sou, por exemplo, uma filha, e eu vivo numa casa onde o feminino dessa casa, a mãe e as avós, sofrem muito, têm uma vida muito sofrida, aquela filha que não teve um evento com ela pode ter um conflito por lealdade. Ela pode sentir as mesmas dores de útero, de ovário, de trompa, de ossos, de rins, queda de cabelos, a mesma coisa do que uma mãe e do que uma avó. Apenas por lealdade. Então vejam que um conflito biológico ele é muito amplo. Mas, reforço aqui, quanto mais realista, quanto mais donos da percepção de mundo real, menos... Eu não vou dizer que a gente não vai ficar doente. Não vou dizer que a gente não vai assumir um conflito biológico. Porque se eu tenho uma perda inesperada, eu vou ter o luto, eu vou sentir, o meu corpo vai assumir isso de alguma forma. Mas quanto mais eu tiver a percepção de mundo real, a realidade, e aí eu gosto de usar um pouco a filosofia, a verdade. A verdade. O que é a verdade? Um conflito biológico só acontece se eu tiver a união dos 3 fatores. E quanto menos inteligente eu for na percepção de mundo real, mais eu vou adoecer.
mais eu vou ficar naquela ciranda, naquele ciclo que, agora puxando um pouco para o meu lado, vai derrubar minha performance, meu desempenho. Ontem eu atendi uma pessoa aqui que dia sim tem infecção urinária. Que mulher consegue trabalhar dando o seu melhor com infecção urinária? Que mulher consegue entregar o seu melhor desempenho, atender o telefone do cliente com um baita de um sorriso, com uma boa atenção, com um bom dia bem dado, tendo um conflito biológico que, em tese, não é tão difícil de se resolver. Desde que você não fique na inconsciência, desde que você não fique no vitimismo achando que, ou daquela crença que a tua avó falava antigamente, não levanta de pé descalços e vai para o banheiro. Né? Ou coloque uma camiseta para dormir. São essas variáveis que compõem a origem do conflito biológico, viu, Erika? Espero, não sei o que está tendo de comentário, que eu fiquei focado na explicação aí. Mandem perguntas, tá? Até eu estou prestando atenção aqui, entendendo tudo que você está falando. E enquanto você foi falando, vocês estão me ouvindo? Eu estou. Tá. Eu pensei duas coisas aqui que eu gostaria de falar e de pedir também a tua opinião. Quando você fala de evento inesperado, né? Muitas pessoas, muitas, pelo menos as que eu atendo, não sei se as que você atende também, as pessoas gostariam de querer controlar tudo que está acontecendo, né? Uma vontade de controlar aquilo que está fora, inclusive, que, na minha opinião, tudo que está fora de mim não está sob meu controle, né? No meu controle está apenas aquilo que eu vou fazer com aquilo que está me acontecendo, né? Então, com certeza, acontecerão inúmeros eventos inesperados, bons em certo ponto de vista e ruins em certo ponto de vista. E daí, puxando para o meu lado, né, para a visão da gratidão, com certeza, a maneira protagonista que você enxergar os eventos torna muito menos possível que esse conflito se concretize numa doença, entre aspas, né? E aí eu acredito que isso também tenha muito a ver com as camadas de maturidade, pela característica de enfrentamento. Quanto mais autorresponsável eu sou por tudo que me acontece, eu permaneço menos na sensação de vítima mesmo, né, da circunstância. E através da busca de conhecimento, isso que você falou ali, né? Será que o Juliano não fica doente, né? Será que a Érica não fica doente? Gente, nós continuamos com, né, as características humanas, né? Mas uma coisa eu garanto para vocês. A maneira que a gente enfrenta isso, daí já é completamente diferente. Uma das coisas que eu lembro lá na primeira aula que eu tive com você, você falou assim, remédio na minha casa, a gente praticamente, acho que não tem, né? Você falou que não tinha, né? Alguma coisa sempre tem, alguma coisa sempre tem, Érica. Porque eu tenho 2 filhos, às vezes você pega lá 5 gotinhas de dipirona, tá aqui, filho, ó, toma, pra, sabe? Isso, mas assim, Mas a não é gente aquela tenta gaveta, evitar. né? Não é um departamento de medicamento no armário da cozinha ou na sala, né? Como a gente sabe que existe, sim, em muita... E infelizmente é só a gente dar uma volta, né, pelo centro da cidade para você enxergar, né, uma farmácia em cada esquina. E eu sempre brinco, começou a reformar um prédio de esquina, a gente já sabe, possivelmente é uma farmácia. E a gente não vê farmácia vazia, gente. Sempre tem gente dentro dessa farmácia, né? Tudo bem que as farmácias viraram mercados quase, né? Que tem tanta coisa lá dentro. Mas o hábito de medicar sintomas mascara muito da consciência que a gente pode trazer, né? Mas, enfim, voltando aqui ao conceito antes de... Mas, nós temos uma farmacêutica em Cascavel que é reprogramadora biológica e quando um cliente vai lá,
ela Garanto que até vende o medicamento, ela tá disfarçada, mas né? ela devolve, ela entrega o medicamento, mas ela entrega no mínimo umas 2 ou 3 perguntas para aquele cliente, para ele ficar pensando. Perfeito. Então, nós temos farmacêutica assim em Cascavel. Conheço essa Desculpa mulher. interromper. Então, e aí, voltando então ao que eu estava falando, que quando a gente fala, né, por que que a gente adoece? Na minha visão agora, né? E acho que você acaba compartilhando da mesma visão. É o último recurso. É o último recurso de uma comunicação necessária para a evolução a partir de um conflito. Na minha opinião, e na minha abordagem, né? Então, como terapeuta comunitária integrativa, inclusive como enfermeira, trabalhando bastante tempo aí na área oncológica, uma das doenças que a pessoa tem mais, acho que se não a doença que a pessoa tem mais medo, eu acho que é a doença que a pessoa mais tem medo. Tem mais gente que tem medo de câncer do que medo de morte, né? Porque falar que tem câncer implica enfrentar sofrimento. E muitas pessoas têm muito medo disso. E a postura, eu vi muitas vezes, Juliano, muitas vezes. E até acho que foi lá nesse contexto que eu comecei a me questionar, né? O que será que a ciência não explicava ou que aquela tradicionalidade não explicava, que era, por exemplo, diante de um mesmo conflito, né? Diante de um mesmo diagnóstico, duas pessoas com condições de tratamento muito iguais, tinham desfechos completamente diferentes e muitas vezes a gente chegou ao indicador de que era a maneira que essa pessoa enfrentava o seu conflito que determinava o seu sucesso ou fracasso no tratamento, né? Então, as pessoas têm muito medo da doença, muito medo do conflito, da morte, enfim. Mas, em resumo, o princípio do incêndio, né? Não sei se você já fez, eu fiz vários treinamentos de brigada e de CIPAT e tudo mais, né? Será que eu fiz alguma? Será que você fez alguns ou não? O que a gente tem que fazer para evitar o incêndio? Combater o princípio, né, do incêndio. E lá, o quanto menor esse foguinho tá, né, menor o estrago que ele causou. E aí, não só eliminar o princípio de incêndio, mas fazer uma investigação para descobrir o que causou o princípio de incêndio e implementar medidas que não deixem que novos incêndios aconteçam. Só que a gente prefere, né? A gente é muita gente, né? Em geral, as pessoas preferem comprar extintores para ficar apagando princípios de incêndio, parafraseando aí a sua analogia, né? Ou seja, eu prefiro mais um remédio, eu prefiro arrumar uma desculpa e estudando daí a parte mais emocional dos ganhos secundários dos conflitos, que é o que eu ganho se eu ficar doente, né? Muitas vezes lá nas bases emocionais, o que geralmente acontece com uma criança que fica doente? Ela ganha cuidado, carinho, atenção, colo, aconchego, a presença de pessoas importantes, né? E enquanto gestora de 400 pessoas, Juliana, eu vi muita gente entregar atestado de conflitos que tava, mesmo que eu não tivesse esse conhecimento de hoje, naquela época, era um grito do corpo pedindo socorro para a alma, entende? O conflito era longe de um conflito biológico, era um conflito de território manifestado numa doença das vias urinárias, né? Era um conflito de estômago daquela pessoa que não consegue se expressar e dizer o que está sentindo, enfim, né? Então, o quanto a gente se conhece tão pouco e fica sofrendo uma vida, uma existência. E quando você fala de honrar, né, cegamente, eu atendi uma cliente semana passada que ela passou 48 anos honrando conflitos da mãe dela e da irmã gêmea que morreu no parto e ela sobreviveu.
né? E ela nunca tinha passado pela cabeça dela, nesses 48 anos, que os repetidos conflitos que ela viveu na vida estavam ligados a esse fator emocional, né? Então, quantas perdas, quanto sofrimento a gente carrega por inconsciência. E é possível, né? Antecipar, inclusive, quando a gente vai mergulhando em conhecimento, prever e, inclusive, cessar a transferência, né? Imagina quantas mães tem aqui, né? Se você pudesse dar de presente para os seus filhos, não o celular, ou o brinquedo, a roupa, sei lá, né? Tudo que a gente pensa ser coisas muito boas para os nossos filhos. A gente quer dar coisas muito boas para os nossos filhos. Mas a melhor coisa que a gente pode dar para os nossos filhos, e você sabe muito bem por que eu estou falando disso, né? É justamente a gente olhar para nós primeiro, mudar em nós, quebrar padrões em nós e cessar a transferência dessa honra cega a conflitos que a gente vem, né? Como a gente carrega a cor dos olhos, o tamanho do nariz, né? A cor dos cabelos, os olhos azuis, né, Juliano? A gente carrega entranhado nas nossas células muitas memórias emocionais de coisas boas, mas também de conflitos que trouxeram sofrimento para a nossa existência e que hoje cabe a nós evoluir em consciência e resolver esses conflitos. Mas como é que resolve conflito, Juliano? Conta para nós. Oi, tá me ouvindo? Oi, você ficou preta? Falou em olho azul, você ficou preta? Voltei aí? Voltou. Perguntei como é que resolve conflito. Bom, para resolver conflito, a gente precisa identificar que tipo de conflito é. E nós temos alguns. Nós temos conflitos de respiração, conflitos de reprodução, conflitos de alimentação. Esses conflitos são conflitos mais sérios, que envolvem os nossos órgãos mais vitais. Nós temos também conflitos de ataque à integridade, alguém atentou contra a gente, agressões físicas. Nós também, ou acidentes também traumáticos, né, que você não espera, né? Por exemplo, o Stephen Hawking, não sei se dá para enxergar um livro aqui, né, aquele Stephen Hawking, que foi um dos físicos mais famosos do mundo, ele teve esclerose lateral amiotrófica, então foi de um grande conflito lateral que ele teve, que isso foi evoluindo ao longo do tempo. Nós também temos conflitos de desvalorização ou autodesvalorização. Nós estamos falando de ossos. Os ossos, gente, são o órgão do nosso corpo mais sensível à desvalorização. Quando eu me desvalorizo ou quando eu permito que pessoas me desvalorizem. Mas só o fato de eu saber que eu fui criado à imagem e semelhança, que eu fui criado no sexto dia para dominar tudo que está no céu e tudo que está na terra, por que eu vou aceitar outra pessoa me desvalorizar? Isso pegando, só fazendo um adendo. E nós temos mais um conflito de território. Conflitos de território também são muito comuns. Conflitos de separação, conflitos sexuais. E aí quando eu tenho, para me curar desses conflitos, eu preciso primeiro identificar que tipo de conflito eu estou vivendo. Ô, Juliano. Identificando... Oi? Desculpa te interromper. Vou fazer uma sugestão, porque daí enquanto você for falando, eu vi que tem uma pergunta ali também que eu quero abrir para você, mas eu quero já deixar aberto aqui para quem está aqui, que a gente quer falar. Vocês viram que tem vários tipos de conflito, e para cada tipo de conflito, né, a gente vai ter um caminho, primeiro a identificação e depois um planejamento aí para resolver o conflito.
A gente vai querer trazer conteúdos aqui para vocês que resolvam coisas na vida de vocês. Então, vocês podem colocar aqui nos comentários, né? Aqui no chat, que tipo de, entre aspas, doenças, até vocês se acostumarem com a linguagem de conflito, que vocês têm curiosidade, né? Conflitos ali que o Juliano falou de território, conflitos de sexualidade, conflitos em quais áreas, o que vocês gostariam de saber, né? Para a gente ir planejando os conteúdos das próximas lives. Porque hoje é a primeira, então a gente vai dar para vocês a batuta aí, né, de escolher. Sorte de vocês que estão aqui. E a Sara mandou para nós aqui uma pergunta. Deixa eu abrir aqui, já vou colocar para você. Ó, ela diz assim, ó. Meu filho nasceu com alguns probleminhas. Conforme os médicos, foi complicação na hora do parto. Opa, peraí. Aí tem o restante aqui, peraí. Ele tem 3 aninhos, não anda e não fala. E tem vários problemas motores. Pode ser algum conflito? Pode não. É certeza que nós temos conflitos aí, né, Sara? Por que eu falo conflitos? Existem chances de ser conflitos que ocorreram na gestação dessa criança, durante esses 9 meses que isto ocorreu. Então é preciso investigar isso, como foi a gestação, se nós tivemos traumas. E a gente sabe, né? Toda mulher que está grávida, toda mulher que recebe o diagnóstico, estou grávida, o corpo de toda mulher em gestação entra na fase ativa de qualquer doença. Qualquer doença que ocorra com a gente, uma febre, o nosso corpo entra automaticamente num alerta, Érica. Ele entra na fase ativa, como se eu estivesse preocupado todos os dias da minha vida até essa criança vir. É um sistema de defesa do corpo. Então, toda criança que nasce com algum conflito biológico, eu preciso olhar para esses 9 meses de gestação, como foi, se foi cheia de conflitos, se foi traumático, se foi com atentado, se foi com abusos, se foi turbulenta ou não essa gestação. Uma outra coisa que eu também olharia são as origens sistêmicas. Muitas crianças que nascem com alguns conflitos, né, de mobilidade, por exemplo, será que nos meus ancestrais, será que não teve alguém que foi impedido de andar? Será que não teve alguém que foi tolhido da liberdade? Né, que a questão, se é motora, se é de fala, será que teve alguém algum aborto velado na minha família que ninguém quis falar? Então, Sara, eu investigaria essas 2 vertentes primeiro. Porque a criança nascer com um conflito é natural e é óbvio que esta mãe não teve 9 meses de gestação tranquila. E a gente sabe que muitas mulheres, me desculpe se eu falar alguma coisa aqui que aperte, a Érica me conhece, eu me seguro bastante aqui nas lives. Mesmo. A gente sabe que nos 9 meses de gestação, muitas mulheres enfrentam sozinhas e muitas mulheres estão com seus companheiros. E sinto, não sei se tem muitos homens aqui hoje, mas sinto muito, mas muitos dos conflitos que as mulheres que estão grávidas dos seus filhos, muitos desses conflitos que elas têm são gerados da convivência com o próprio esposo. Ponto. Durmam com essa, senhores homens. Eu posso, aí vem, se de tudo que eu falei já 1 hora atrás, que um conflito é gerado por algo traumático que acontece comigo, eu posso gerar conflitos biológicos à minha esposa que está grávida.
Eu posso dar uma lista aqui, gigantesca. Mas respondendo a Sara, sim, conflitos biológicos existem. Primeiro fato investigativo, obviamente, como foi a gestação desta criança. Depois, eliminando os traços de gestação, eu investigaria se na família nós temos evidências de abortos velados, algo escondido que não me permitiu falar, e também algum impedimento, já que a motora, né? Será que na família eu tive alguém que foi encurralado, que não permitiu sair, escapar? Isso é da biologia. Se você olhar os mamíferos, tem alguns animais, se não me engano, tem vários, mas tem animais que quando estão sobre ameaça, eles travam, acho que o cervo, o veado, eles travam para que os felinos ali, ou quem estiver, os predadores, achem que estão mortos. E aí quando eles levantam trepidando todos, vê que o perigo já foi, eles ficam por alguns minutos ainda em ataque epilético, ou uma tremedeira, acho que é o ataque epilético. Então eu olharia para essas duas vertentes, Sara, para que o teu coração comece a se acalmar. Pelo menos, eu não sei se eu te ajudei, mas eu acredito que eu tenha te ajudado nessas respostas. Tem mais alguma? Perfeito. Eu vou tendo ideia aqui enquanto você está falando, Juliano. Vou falar, né? Estou sentindo aqui, vou falar. Já me prometi que nunca quando eu pensar, não vou deixar de falar. Mas eu trabalhei, o primeiro trabalho que eu tive na Secretaria de Saúde, eu nem era formada ainda em enfermagem, foi cuidar de gestação de alto risco, Juliano. Lá naquela época, a gestação de alto risco, na verdade ainda é, né? No natural, sem falar de tudo isso que a gente está falando aqui, são situações que colocam essa gravidez em risco biológico, de perder essa gestação. Ou eram meninas muito jovens, ou acima de uma idade de, na época, 42 anos, ou desnutrição, enfim, doenças pregressas, né, durante a gestação e tudo mais. E eu fiquei pensando aqui, né, como seria, vou usar uma palavra que eu aprendi com você, formidável, que a gente pudesse, né? Eu gostaria, por exemplo, de quando eu fiquei grávida, e se vier a ficar novamente algum dia, ter um acompanhamento nesse sentido. Porque o período da gestação é um período, sobretudo, não sei, né? Eu não posso dizer de segunda viagem, porque só fui de primeira viagem por enquanto, né? Mas a primeira gestação, ela é às vezes muito esperada, tem um fator de expectativa muito grande, mas ao mesmo tempo de medo muito grande, de insegurança, de expectativa em relação ao parceiro, falando da feminilidade, também de um desafio muito grande histórico, né? De ser uma boa mãe, de gerar esse filho com saúde, mesmo que isso não dependa só, né, da saúde física da mãe, enfim, tantos fatores. Então, com certeza é um período muito propício a conflito, né, de vários graus. Então, quanto é importante a gente olhar para isso também nesse período. Mas, enfim, só para compartilhar com vocês o raciocínio que me veio aqui, né, nesse contexto. Por quê? Muitas vezes a mãe se sente frustrada, eu acompanhei muitas vezes, né, partos também, e a mãe se sente culpada, e isso, né, se prolonga, e com certeza, né, pensando sistemicamente, isso pode vir de uma repetição e manter-se em repetição, sabe quantas gerações, né, se não for trabalhado. Ninguém sugeriu ali, né, o que a gente vai falar na próxima. Então, nós vamos... nós criamos a pauta. Em conselho, na próxima segunda, nós criamos a pauta. Deixa para nós criamos a pauta. Deixa para nós. A gente vai trazer uma próxima pauta para vocês.
Mas também podem, né, depois no direct, no comentário dessa live, quem assistir depois, se quiser sugerir, nós estamos abertos aí para vocês. O Instagram do Juliano Gazola é fala aí você, não sei, não lembro. Arroba JGgazola, né, com um Z e um L. E ali nesse Instagram vocês podem me acessar, podem tirar dúvidas do meu trabalho, podem acompanhar, né, o meio digital. Eu estou aqui embrionário, né, começando a fazer as lives, levar para o mundo, né, essa informação que não tem preço, né? Quanto vale uma informação que pode eliminar ou que pode ressignificar os conflitos que você tem? Quanto vale isso em dinheiro? Quanto vale isso em empregabilidade? Responda essa pergunta para vocês aí, né, gente? Quanto vale eu resolver os meus conflitos em termos de vida plena e empregabilidade? Quantas pessoas que passam a vida toda tendo dores e ficam ali inconscientes, tentando adivinhar o que é? E aí, a gente até tem uma segunda live, né? Por exemplo, como a gente fazer para nos curarmos dos conflitos. A gente não falou, eu comecei e não terminei, a gente pode deixar isso para a próxima live. Como eu faço para caminhar em direção à resolução de conflitos? Perfeito. Né? E aí nós não vamos falar só da parte biológica, nós vamos falar do que está aqui atrás, aqui, ó, as literaturas. Porque quanto mais eu conheço, quanto mais eu sei da verdade, mais eu domino, menos eu sou dominado. E não é dominado por pessoas, às vezes dominado por isso aqui. Que ele quer que a gente fique mais confortável, sem risco, ele é feito para isso. Ele é feito para ficar no ninho, acolhido. Mas quantas pessoas sofrem de uma sinusite que dura 7 dias? Você pode curar uma sinusite em 3 dias, se você entender o que está acontecendo. Então, esse é o caminho. A gente tem tema, sim, para uma segunda. Na verdade, Érica, a gente falou sobre isso. A gente tem tema para uma vida. Mais. A gente tem tema para uma vida aqui. Perfeito. Ô, Juliano, 2 pessoas sugeriram coisas aqui, ó. Vou deixar anotado, viu, Sara, sua pergunta para a próxima live, a gente de repente falar. Ela falou assim, ó. Meu filho de 3 anos fecha os ouvidos quando ele ouve qualquer barulho, até mesmo um liquidificador. Pode ser um conflito? Pode, com certeza é. E a gente tem que estudar o caminho do conflito, que nós vamos falar na próxima live, então, né, como começar a resolver. Ela sugeriu um tema. Gostaria de sugerir a necessidade de ser visto. Só aproveitando essa questão da Sara, como eu vejo que o caso da Sara é mais urgente, eu sugiro que ela já procure ajuda, que ela já vá olhar uma reprogramação biológica, para que, através da cinesiologia tecidual, que é tocar o tecido, descobrir qual foi a data exata do conflito que ela teve, se foi na gestação. Já descobrimos qual é a data específica do conflito, ou se foi algum trauma auditivo, né? Porque também o auditivo também é motor, né? Haja visto a labirintite. Uhum. O dela é mais urgente, então eu sugiro que ela já procure ajuda, que ela já olhe para isso, porque quanto mais rápido eu resolver o conflito meu, enquanto mãe, mais eu posso fazer a terapia funcionar no meu filho. Porque existe como eu me curar e também ajudar os conflitos que estão no meu filho. E se esses conflitos que o meu filho tem são oriundos da mãe? Então eu tenho que primeiro entender, Sara tem que se entender, e obviamente eu não posso deixar de pegar na mão do pai, né? Quando eu falo da mãe, a maioria das mães tem conflitos do casal, do homem que está aqui do lado, ou do homem que não está aqui do lado. E aí depois disso, livrando-se dessas expectativas, eu olho para a parte sistêmica, ver se foi alguma coisa lá para trás.
E a segunda pergunta, Érica, ali, é outro tema Confundi do as trabalho, né? pessoas. Desculpa aí, eu confundi as pessoas. Deixa eu olhar aqui. Falei que foi a Sara, mas não foi. Peraí. Dorvalina Mendes. É uma outra mãe. Ah, Falando de uma criança também de 3 anos. Então, eu que me confundi. Mas eu acredito que nas duas situações a recomendação é procurar ajuda o quanto antes, né? sem dúvida, sem dúvida. Mas com certeza há conflitos existentes. Ou na mãe, se a criança tiver até 3 anos de idade, são conflitos oriundos da mãe. Né? Dorvalina. Acima disso, pode ser conflitos da criança mesmo. Né? A partir de 7 anos, ela tem conflitos dela, que ela pode gerar na escola, na vizinho, no sono, no pesadelo. Né? Perfeito. Qual que é a outra ali que eu vi de conflitos? Seria tão interessante vocês falarem sobre como lidar com conflitos no trabalho, sabendo que são gerados de conflitos na infância. A mesma pessoa continuou, tem um filho que não consegue fixar num trabalho, entra com garra, de repente brota um autoritarismo e não consegue mais lidar com a equipe. Bioliderança. Aí, nossa senhora, eu fico mais uma hora aqui se deixar. Quem que perguntou isso? Deixa eu ver o nome aqui. Alexandre? É uma mulher, ó. Cerimonial. Cerimonial. Cerimonial, né? É. Quando a gente olha seres humanos que lidam muito mal com hierarquias, ou não conseguem receber ordens, ou se perdem nas ordens, a gente tem que olhar muito para o pai e para a mãe desse jovem ou desse adulto. Porque nós temos a figura do pai que nos dá força, nós temos a figura da mãe que nos dá vida, e a ordem, quando me falta no trabalho, quando eu não consigo, por exemplo, aceitar ordens, quando eu tenho dificuldades para dar ordens também, me torna arrogante, eu tenho carências de masculino e feminino nesse cidadão, nesse sujeito. E uma outra coisa óbvia, né, se o teu filho enfrenta esses desafios, o quanto que o teu filho está voltado para descobrir a verdade. Tem uma coisa que eu uso bastante aqui nas minhas sessões, que é a realidade, né, o realismo. O quanto real eu estou, é quando a gente se pergunta, quem sou eu? Sabe uma pergunta desgraçada de fácil de se fazer, mas horrível para responder? Mas eu sugiro que o seu filho responda as seguintes perguntas. O quanto ele conhece a sua história, acho que é ela, né, que perguntou, quanto ele conhece da sua história, como foi a gestação sua, ou seja, você na barriga da sua mãe, da avó dele, como foi a concepção, se foi abençoada, se não foi, você nasceu de parto normal, como foi os seus 9 meses? E ele faça a mesma pesquisa com o pai. Porque se eu sou 100% gente, eu tenho 50% do meu pai e 50% da minha mãe de cromossomos. Ok? Aí é óbvio. Mas o quanto eu sou hoje o composto da história dos meus pais. Então, se eu hoje não sei 10%, eu sei 10% da história de vida do meu pai, e sei 20%, 30% vai da mãe, vamos puxar um pouco a sardinha para a mãe, eu sei 40% da mãe, eu tenho 10 mais 40, eu tenho 50%. Então, eu sou um cara de média, o teu filho pode ser um cara de média 25%, ele se conhece 25%. E aí, como é que eu coloco um sujeito desse para liderar pessoas? Para comandar empresas? Para arrumar um cargo de liderança? E aí nós enfrentamos esses desafios. Então, se o teu filho está enfrentando esses desafios, com ordem, de hierarquias, que logo perde seu emprego, não fixa, nós temos aí certamente alguns vazios de pai e de mãe muito grande aí. Grande não, mas consideráveis aí, viu, cerimonial Alexandre? É por aí que eu começaria a olhar.
Mas tem temas para isso, sim. Muito bem. Juliano, tenho certeza que a gente... Espero ter ajudado ela, né? Com certeza. Com certeza. E assim, ó, primeira coisa de tudo, eu fico feliz quando as pessoas, né, querem resolver os conflitos. Ó, ela pediu pra gente ficar mais 1 hora, ó, Érica. A gente vai ficar mais 1 hora na próxima quinta. Até porque, gente, o que acontece? O importante de tudo isso aqui que nós vamos fazer é esse conhecimento virar algum tipo de atitude na sua vida, né? Então, até a próxima quinta, eu vou dar uma tarefa. Coach gosta de dar tarefa, né? Porque a evolução, ela não é passiva, ela não é unilateral. A gente precisa absorver e praticar. Então, talvez vocês estejam pela primeira vez ouvindo essas falas desta forma. E eu gostaria que vocês se dedicassem nessa semana a consumir um pouquinho de conteúdo dessa área, né? Conflitos biológicos, frequentem o Instagram do Juliano. A gente tem postado aqui no Hospital da Alma, no meu Instagram também tem, mas tem outras referências muito bacanas. Se vocês quiserem indicações de bibliografias, a gente também passa para vocês. Por quê? Na próxima live eu quero que vocês estejam com sede de perguntas que vão deixar a gente sem saber responder, para a gente crescer junto, tá? É assim que o conhecimento acontece. Eu sou professor, o Juliano é professor, e a gente sabe que aquilo que se transforma em sabedoria é aquilo que alimenta um desejo da alma de alguém. O aluno, o aprendiz, ele tem que estar sedento de conhecimento. Então, agora no final, ó, eu vi que vocês já se interessaram bem mais. Por quê? Vocês foram encaixando aquilo que a gente foi falando, né, na vida de vocês. Mas é para vocês, desde o primeiro minuto da live, já estarem nesse ponto, para vocês aproveitarem os 60 minutos de live e saírem de cada encontro nosso aqui com um pedacinho, um passinho a mais no nível de consciência do enfrentamento, da resolução dos conflitos de vocês. Nós não vamos, né, entrar pelas conexões aqui virtuais, e mesmo que vocês nos contratem para ajudá-los no processo individual, mas quem vai viver o processo serão vocês. Serão cada indivíduo no seu processo de autoconhecimento, de consciência e de cura, né? Seja lá de qual conflito você carrega, seu mesmo, sistêmico, mas o desejo faz parte da cura, o desejo de ser curado. Então, se isso aqui está fazendo sentido para vocês, consumam mais, né? Podia ter sistema de entrega, né? Como tem de comida, iFood, né? De conhecer. Ainda não tem. Vamos pensar em algo que talvez... Podia ser igual o filme Matrix, né? Que a Trinity precisa escapar, ela entra dentro do helicóptero. E aí ela faz um download de como pilotar o helicóptero, né? Podia ser. Né? Ainda não é. Uma coisa interessante, Érica, eu queria deixar uma mensagem para a galera aqui, que você falou sobre seguir as minhas redes, mas eu tenho postado muita coisa. Obviamente não são uma infinidade de coisas, mas eu tenho provocado as pessoas que estão me seguindo, até você às vezes comenta, né, Érica, que você tem que parar, ler o story para mergulhar. É só assim, gente, mergulhando, que a gente vai sair dessa corrida de ratos, desse mesmo caminho. E aí tem uma mensagem aqui que eu achei fantástica, que fala o seguinte: nunca aceite nenhum conceito abstrato se você não sabe trocá-lo por coisas reais. O que é isso, gente? É você trocar o que você recebe de informações sobre a vida real, pôr em prática. E quando a gente fica só no abstrato, a gente se droga tomando remédio pra caramba. A gente assiste TV pra caramba. A gente não lê... Eu vou falar a palavra. A gente não lê bosta nenhuma. A gente não mergulha em nada. Eu vou dar um desafio pra vocês, outro aí. Peguem o Instagram de vocês, pelo amor de Deus.
e veja lá quem vocês seguem e o que é de conteúdo para aprender. Se for só para olhar, não siga. E se precisar de ajuda para dizer como não seguir para as pessoas, para depois explicar, a gente ensina vocês através da comunicação não violenta. Mas, por favor, não aceite nada abstrato se você não puder trocar por algo tangível, concreto, realizável, realismo das coisas. E é isso que eu desejo para vocês através desse conhecimento da bioliderança, porque a Érica me conhece, tudo que eu ouço de alguém que fala que está sentindo alguma coisa, eu já tenho 15 perguntas para fazer. Porque não dá para a gente ficar só com o abstrato, a gente precisa ir para a concretude das coisas. E é isso que eu ensino e estudo aqui na bioliderança. Perfeito. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Vamos descansar amanhã, daqui a pouco, né? Às 6 da manhã, no meu Instagram, Desafio da Gratidão e a Lei da Atração. Quem tiver interesse, estamos, né, na primeira semana aí, se vocês quiserem acompanhar, online, gratuito. Então, daqui a pouco eu vou estar aqui de novo com vocês, conectada. Então, vamos descansar o corpo, a mente, o espírito. E até quinta-feira que vem... Fazer um convite também. Faça seu convite. São 2 convites, na verdade. Toda quarta-feira eu faço café com a bioliderança. É um momentinho de café onde eu faço uma live de 30 minutinhos falando de um case especial, de algum conflito biológico que foi explicado, resolvido e entendido. E para quem quiser receber meus áudios, toda sexta-feira, amanhã tem áudio, é só mandar ali um WhatsApp para mim, ou aqui no direct no Instagram, que eu incluo, né, na lista de transmissão. E são áudios bem provocativos. Tem de tudo. Tem de Aristóteles a conversa do Zé da esquina do boteco. A gente mistura bastante coisa com o intuito de fazer vocês pensarem. É isso aí. Perfeito. Um beijo e muito obrigado, Érica. A gente está junto quinta-feira que vem. Isso aí. Deixa para nós. Até mais. Tchau, tchau. Até.